Olha, hoje nós vamos contar a história da Dona Cícera Fernandes. Nós estamos aqui na rua Tapirapé, 450, um número, no bairro Sudoeste. A Dona Cícera esteve lá nos estúdios da RNA TV, nos procurou, contou um pouco da sua história. E essa história começa por volta do ano de 1991, que é quando ela teve o seu primeiro filho, fruto de um relacionamento conturbado, foi abandonada, e aí ela teve esse filho e por os motivos que a vida aí foi levando, acabou entregando ele e ela não criou. Ela procurou a gente justamente por isso, porque ela quer rever esse filho que hoje está aí com cerca de 27 anos. Dona Cícera, por que a senhora entregou esse filho? A senhora não tinha condições de criar ele? Conta essa história pra gente. Na época eu não tinha condição de criar, eu vivia nas casas alheias, eu tinha conhecido um homem que não tinha certeza se ia dar certo. Então eu vivia com ele pelas casas alheias, para cima e para baixo, e para mim não ver o meu filho sofrer junto comigo, é, apareceu um homem que chama Evandro, e ele falou para mim que se eu desse o meu filho para ele, ele criava e prometia dar tudo que eu não podia dar para meu filho. Mas a gente fez um acordo, que esse acordo não foi para delegacia, não foi para um tribunal, para assinar um papel, alguma coisa. Então, ele prometeu para mim que traria notícia do meu filho sempre. Mas ele não fez o que ele prometeu. Ele pegou e sumiu a partir de 2 meses que ele tinha levado a criança, ele sumiu, desapareceu e não foi mais visto. Eu procurei endereço dele, ninguém me dava endereço dele para as pessoas que conheciam ele. Então eu escrevi uma carta ainda e enviei para o site do Celso Portiolli, mas não tive retorno, não falaram nada. Então toda a vida eu fiquei procurando. Então um dia eu, já após muitos anos já, ele sendo da mesma data que eu, né? A gente completa ano junto. E eu resolvi mandar minha menina procurar por o Facebook. E através do nome que ele tem, que é o sobrenome dele, que pegou o sobrenome do pai dele de criação, que é Fernandes também, como o nosso também é Fernandes. E aí foi assim que facilitou para achar ele. Aí então, meu sonho é ver meu filho, porque a gente combinou até na época que ele ia completar 25 anos, que a gente ia se reunir e ia comemorar junto o aniversário, mas eu não sei porquê. Se alguém colocou isso na cabeça dele, colocou alguma coisa na cabeça dele, tirou a ideia, ele da ideia de ir para onde a gente, então é, ele não foi, desistiu, nem ligou para mim, nem nada. O filho da Dona Cícera chama Darlan Fernandes, né? Hoje ele tem por volta aí de 27 anos. Dona Cícera, a senhora teve a oportunidade de conversar com seu filho nesse tempo que ele viria visitar a senhora, que estava planejado a visita dele ao seu aniversário? Eu conversei, a gente ligava um pro outro, a gente conversava, a gente tinha contato, tinha o Facebook das minhas filhas, que elas entravam direto com ele. E eu achei ele assim, que ele estava muito empolgado, mas alguma coisa aconteceu. Ele deixou no Facebook que ninguém tinha ido até ele. E daí ele nunca mais entrou em contato, ele visualizava as coisas que a gente mandava para ele, mas ele não respondia mais. Daí acabou. A gente não sabe mais notícia. E a senhora tem muita vontade de rever esse filho, Dona Cícera? Eu tenho, é meu sonho, é meu filho, né? Eu me arrependo muito de ter dado ele, porque um filho é um sangue, né? É do coração da gente. Então, é, eu peço desculpa para ele se ele ver essa gravação, que eu peço perdão para ele por eu ter dado ele, porque eu sei que apesar da vida que ele possa ter melhor do que a que ele podia ter comigo, eu era mãe dele e com certeza um filho escolhe sempre estar do lado da mãe, né? E eu, ingênua demais, deixei que a oportunidade de eu ver o meu filho crescer passasse longe de mim. Nunca imaginei que o homem que levou ele fosse esconder ele de mim, né? Fosse descumprir o que a gente tinha combinado, né? Então é um sonho, eu tenho um sonho de ver meu filho, só que não tenho condição de ir lá.
Não sei o endereço dele. Sei que ele mora em Goiânia, mas eu não sei o endereço dele. Quando a dona Cícera entregou o filho dela para esse homem, o Evandro, né? Ela informou pra gente que ele tinha cerca de 3 anos de idade, o seu filho, né? Isso, a senhora entregou ele lá na cidade de Palestina? Foi, a gente morava em Palestina. Foi mais ou menos em 93. Eu ia entregar ele pro pai dele, ia procurar o pai dele para entregar ele, mas como o pai dele não conhecia ele e o pai dele deu mais atenção para os outros, né, a fofoca dos outros, que a tia dele foi colocar na cabeça dele que o filho não era dele, que quando eu fui para onde ele eu já estava grávida. E se ele tivesse observado, prestado atenção, ele tinha sabido até o dia que eu ia ter o filho. Mas ele não ligou, ele não fez conta, ele foi, preferiu ouvir a tia dele e acreditar na tia dele. Então, eu não tinha como procurar ele, porque também não tinha endereço dele, né? Porque na época ele ficou em Peixoto e eu fui para Marabá, voltei para Marabá novamente, já estava com 3 meses dentro dos 4 de grávida. E aí fiz meu pré-natal na Palestina. Da Palestina eu fui ganhar ele em Araguatins, que é Tocantins, né? Era Tocantins, agora é Tocantins, né? Agora. Então eu tive ele lá. Então, a informação que a senhora tem hoje é que seu filho mora em Goiânia. E qual outra informação que a senhora tem que possa facilitar para quem está em casa, que veja essa matéria, seja no Facebook, no YouTube, que ajude a senhora a localizar o seu filho? Olha, eu sinceramente eu não tenho outra informação. A informação que eu sei é que ele foi criado lá em Goiânia com esse homem lá, que é o Evandro. Chama Evandro Fernandes, ele trabalhava no caminhão de entrega de mercadoria e vejo falar que ele não trabalha mais com o caminhão, ele colocou um comércio, ele tem uma terra e é isso que eu sei. Que ele, o menino trabalhou de mototáxi e eu não sei mais. Não tenho mais informação. A senhora comentou sobre a mãe de criação, que falava que não queria que ele tivesse esse contato com a família. O nome dessa mãe, a senhora sabe? Não, ele até comentou o nome dela pra gente, mas eu não me recordo agora. Eu sei que toda vez que ele falava no meu nome para ela falava para ele que chorava e pedia a ele que tinha medo dele largar ela, não sei o quê, e ir embora para onde a gente. Só que eu nunca quis tirar ele dela. Eu como mãe, como eu sou mãe dele, foi eu que tive ele, passei dor para mim ter ele. Eu creio que era normal eu conhecer o meu filho, né? Já que a gente tinha tido um acordo de que ele ia me manter informado, né? Bom, então, resumo da história é a seguinte: o Darlan Fernandes, ele deve ter hoje por volta de 27 anos, mora em Goiânia, de acordo com o levantamento da dona Cícera. Foi criado pelo Evandro, que trabalhava no caminhão na época. A empresa, a senhora lembra, dona Cícera, qual era a empresa? Dona Cícera não lembra qual era a empresa, mas hoje, depois desses anos passados, ela tem muita vontade de rever esse filho, de conhecer esse filho, poder abrir o seu coração, justificar o porquê que ela entregou esse filho. E você que está aí, não sei onde você vai assistir essa matéria, seja no YouTube, seja aqui pela tela da RNA TV, pelo canal 12. Se você conhece o Darlan Fernandes, se você já ouviu essa história, entre em contato com a dona Cícera, ajude ela aí a matar essa vontade de conhecer o filho dela. Dona Cícera, como essa pessoa pode entrar em contato com a senhora? É 66 984 12 63 67. Qualquer pessoa que quiser, que sentir no coração de me ajudar, eu agradeço muito, porque quem é mãe sabe qual que é a dor de uma mãe, né? Quando a gente faz uma coisa errada e depois precisa consertar aquele erro, mas não tem uma oportunidade. E eu peço a vocês que, se vocês puderem, vocês conhecerem o meu filho, me ajudem a encontrar ele. Eu preciso sentar com ele, me explicar, pedir perdão para ele por as coisas que eu fiz, pela minha atitude. E eu vou agradecer muito a vocês. Me ajudem, por favor.